aí algumas resistências na evangelização. Primeiro, por pregar algumas ideias, alguns dogmas que para os gregos eram tidas como absurdos, como, por exemplo, a ideia de criação do mundo, a ideia de pecado original, de trindade, né, de juízo final, de ressurreição e a ideia de mal. Portanto, essas ideias, esses dogmas, eram um pouco difíceis, né, de aceitação para os pagãos que eram adeptos da filosofia clássica grega que foram socializados, foram orientados historicamente a colocar tudo à prova, a questionar tudo. No entanto, os dogmas são verdades que não são postas à reflexão, à crítica. Na verdade, elas devem ser aceitas porque são as verdades reveladas por Deus através do Filho, né, e materializada nas escrituras da, da Bíblia, dos escritos sagrados, né, da Bíblia. Portanto, não havia como se opor, negar essas ideias, porque elas eram dogmas. Então, é um momento em que ocorre uma certa dificuldade de difusão, onde pergunta, onde é que os primeiros padres, nesse período chamado patrístico, eles vão encontrar meios, estratégias para ajudar a difundir as ideias do cristianismo. Bom, eles vão encontrar um auxílio na filosofia clássica mesmo, né, nas ideias clássicas dos filósofos como Platão, Aristóteles, nas ideias das filosofias do próprio helenismo, ali estava muito próximo, muito perto historicamente deles, né, onde a filosofia vai passar a ser um auxílio dessa verdade revelada pela religião, pela fé. Então há uma tentativa aí de entrelaçar essas duas dimensões no entendimento do mundo, a fé, né, e a razão. No entanto, a razão submissa, né, apenas como auxílio à verdade revelada, né, pela religião. A religião superior nessa relação, certo? Nessa imbricação entre essas duas dimensões do pensamento humano. A razão ela passa a fazer parte desses mecanismos explicativos, tá certo? Dessa nova religião que estava se difundindo pelo mundo nesse momento. Mas, como eu tratei para vocês agora, a fé e razão, a fé e a razão, elas passam a ter uma imbricação com o objetivo claro de aproximar, né, essa religião com esses dogmas, com essas novas verdades reveladas, através do uso da racionalidade. No entanto, nem tudo na filosofia foi é, trazido para explicar essas verdades reveladas, esses dogmas. Era feita uma seleção. Nem tudo de Platão foi selecionado, nem tudo de Aristóteles, nem tudo das filosofias do helenismo, certo? Bem, e um segundo período, aí que nós falamos um pouquinho mais à frente, nós chamamos de escolástica, que vai aí, turma, aí do século IX ao século XIV, embora a escolástica tenha influência mais adiante no século XV, no século XVI, mas a partir do século XIV, outras filosofias vão tomando corpo, como, por exemplo, a filosofia renascentista e a filosofia moderna a partir do século XVI e XVII, mas a escolástica ainda está presente. Nós estamos aqui tratando de um momento de apogeu dessa filosofia, em que nós temos aí, na escolástica, um período em que vão surgir as universidades, certo? Terão grande influência na produção filosófica cristã, tendo aí como principal representante, o maior nome, o São Tomás de Aquino, e claro, lembrando aí o maior nome da patrística, nós temos Santo Agostinho, certo? Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Então, nós temos aí, turma, esses dois períodos que correspondem à filosofia medieval, que tem como objetivo difundir racionalmente as verdades reveladas, certo? A boa nova, e lembrando, a Igreja Católica como a principal instituição
a instituição orientadora das relações sociais, justificadora das relações sociais, certo? Da organização política, da organização econômica, enfim, toda a só se pautar nas verdades, nas explicações da igreja. Um período que nós chamamos de teocentrismo. A igreja, né, através das escrituras sagradas, Deus passa a ser o centro de como perceber o mundo, né, as verdades do mundo que foram reveladas, e a Igreja Católica passa a ser aí a maior instituição nesse período histórico, certo? Em que nós temos como principais nomes Santo Agostinho de Hipona, já citei aqui, São Tomás de Aquino, Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham. Bem, nós iremos aqui basicamente tratar, principalmente mais à frente, para delimitar cada um desses dois períodos que foi colocado aqui, que é a patrística e a escolástica, o Santo Agostinho, maior nome da patrística, e São Tomás de Aquino como maior nome da escolástica, ok? Então esse período aí, turma, da filosofia medieval, ela é essencialmente cristã, certo? O cristianismo torna-se a religião mais importante, né, para os europeus e também povos, né, os povos que aos poucos vão aderindo nessa essa religião que não permanece de forma nenhuma a circunscrito a esse período. O cristianismo vai continuar se difundindo, né, para além, né, da Idade Média, mas é aqui onde o cristianismo e a Igreja Católica vão se tornar instituições extremamente é, hegemônicas na condução do mundo, nas percepções de mundo, ok? Lembrando também que a Igreja Católica passou aí a ter uma certa hegemonia, uma certa, um certo poder, tanto claro, na condução espiritual, como também política, também na organização social, no monopólio do saber, só aqui trazendo, recolocando aqui algumas questões já foram ditas, né? A questão da fé, principalmente aí, e da razão, com os monges copistas, não esqueçam, eram os monges responsáveis pela tradução e por fazer cópias dos manuscritos antigos, certo? É um momento em que o cristianismo, baseado na razão e na filosofia clássica, vai tomando corpo e se tornando hegemônica, e principalmente na Idade Média, até o século XIV, aproximadamente. Ok? Em seguida, vamos vir aí com outros vídeos tratando aqui de Santo Agostinho, sobre o período da patrística, e São Tomás de Aquino com relação à escolástica, ok? Valeu, até o próximo vídeo.